Olá pessoal, me chamo Eric Mesquita e você está novamente no canal Plástico e Prático. Hoje vamos abordar o tema dos polímeros termoplásticos. Finalizando a introdução aos polímeros, iniciamos com os vídeos sobre termofixos e elastômeros. Os materiais termoplásticos são originados a partir de derivados de petróleo e gás natural, em sua grande maioria, através do processo de polimerização. Eles podem ter diferentes famílias e características muito diferentes. Aqui no quadro temos um triângulo onde alguns materiais estão dispostos em posições específicas, de acordo com a sua performance. Quanto mais alto na pirâmide, melhor a sua performance, e geralmente seu custo também é mais alto. No topo, temos polímeros de alto desempenho, ou seja, poliamida imida, poliimida, polissulfeto de fenileno, PA4, PA6, que são materiais muito específicos, com grandes propriedades e que têm um custo muito elevado. Na parte intermediária da pirâmide, nós temos os materiais de engenharia, materiais com boas qualidades, boas propriedades, um custo um pouco elevado, mas bem compatíveis com as necessidades para as peças técnicas e muitas aplicações específicas também. Na base da pirâmide, nós já temos os commodities. Commodities são aqueles materiais com certas limitações de desempenho, porém com um custo bem acessível e que atendem muitas necessidades onde as especificações ou as exigências dos produtos não serão tão elevadas a ponto de necessitar de um material de engenharia ou um material de alta performance. Ok? De um dos lados da pirâmide, temos os materiais amorfos. Materiais que têm baixo arranjo molecular, ou seja, as forças intermoleculares que unem essas macromoléculas são as mais fracas. Ok? E, do outro lado, temos os materiais semicristalinos. Materiais que têm um arranjo molecular muito maior, porém não são completamente alinhados. As macromoléculas, elas estão bem unidas, bem alinhadas. Porém, em algumas pequenas áreas, existem regiões amorfas. Por isso eles se chamam semicristalinos e não cristalinos, porque não existe nenhum material plástico onde você consiga um arranjo molecular de 100%. Isso vai influenciar nas propriedades dos materiais? Vai. Principalmente no processo de transformação. Por exemplo, os materiais amorfos, eles têm a TG, a temperatura de fluidez, e a TD, que é a temperatura de degradação. Ou seja, entre a TD e a temperatura de degradação, você tem um range de trabalho bem amplo. Então, você consegue manipular melhor esse material sem os riscos de degradação. Os materiais semicristalinos, você tem a TG, TM, temperatura de fluidez e a TD. Por que você tem tudo isso? Quando você atinge a TG e você tem movimentação molecular, tem agitação molecular, as moléculas cristalinas ainda estão paradas. Ainda não tiveram energia suficiente para causar essa agitação. Você precisa elevar a temperatura. Elevando a temperatura e toda a massa tendo agitação molecular, você está no ponto para o processo. Porém, se você exceder um pouquinho essa temperatura, as amorfas elas podem começar a entrar em degradação. Então, a sua faixa de trabalho é um pouco mais estreita e precisa de um pouquinho mais de cuidado. Outra característica muito interessante dos materiais termoplásticos é que alguns deles conseguem absorver umidade do ambiente. Ou seja, a interação entre as moléculas de água presentes na atmosfera e as moléculas do material, geralmente feitas por uma ligação chamada ponte de hidrogênio. Essa absorção pode ser tanto mínima quanto muito agressiva. O que isso implica?
você vai precisar de uma secagem antes do processo. Às vezes, uma simples estufa resolve o seu problema. Você vai conseguir fazer um processamento tranquilo. Em outros casos, você vai precisar de um desumidificador e ainda uma alta temperatura por um longo tempo de estufagem para que você possa fazer um processamento desse material sem nenhum problema e ter um resultado satisfatório. Porém, em alguns outros casos especiais, como os da poliamida, por exemplo, você, além de retirar praticamente toda a umidade do material antes do processamento, você precisa devolver essa umidade após o processamento. Ela pode ocorrer de forma natural, durante alguns dias ou semanas, ou você precisa fazer uma hidratação do material produzido, pois sem essa absorção de umidade novamente, a peça fica quebradiça e frágil, pois essa umidade entre as moléculas da poliamida funcionam como um lubrificante e devolvem as propriedades mecânicas da peça. Cada material tem sua finalidade, tem sua utilização e os preços são de acordo com a necessidade específica que esse material consegue atingir. Pelo que nós vimos, os materiais termofixos eles podem ser materiais rígidos, ou podem ser adesivos, ou até viscosos para sua utilização final. Os elastômeros, eles podem efetuar ações que nenhum dos outros polímeros consegue, pois ele tem propriedade única, principalmente com relação à sua deformação e retorno à origem de peça original. Agora, a gama de utilização dos termoplásticos também é absurdamente grande, já que eles estão presentes em todas as áreas. Se você for verificar ao redor, praticamente tudo que você tem é feito com algum componente plástico. Inclusive, eles são muito utilizados para substituição de outras peças que antes eram feitas em metais, madeira ou qualquer coisa do tipo. Então, agora conhecendo já um pouquinho mais dos materiais, podemos no futuro estudar um a um ou por famílias, para que a gente possa saber aqueles que têm maior resistência térmica, resistência química, resistência a gases, aqueles que podem ser utilizados em locais abrasivos, os que têm uma boa força de extração, aqueles mais flexíveis e muitas outras qualidades que esses polímeros têm, ok? Então, no próximo vídeo vai ser um pouquinho curtinho, para falar a verdade, o próximo vídeo, já que a gente vai fazer uma introdução somente à reciclagem desses materiais. Por quê? O plástico, ele tem uma qualidade absurda, ele tem milhares de aplicações, é o melhor material do mundo. Porém, é o material mais poluidor que nós conhecemos. Hoje em dia, eu diria que grande parte da poluição do mundo é causada apenas por plástico, em suas diversas formas. Então, é muito importante você saber é muito importante você ter a consciência de que todo material que você gera, ele tem que ter uma destinação adequada e, se possível, ser reutilizado de forma permanente. Quanto mais você gerar resíduos, mais você tem que se preocupar com a utilização desses resíduos. Ok, pessoal? Então, valeu pela atenção, abraço, valeu mesmo.